caríssimos alunos do Sistema Positivo de Ensino, vamos prosseguir com as demais questões do Enem da primeira série, do simulado que você realizou, identificando o gabarito e entendendo as melhores opções de resposta dentre as opções apresentadas. Vamos ver na questão número 2, voltando um pouquinho, uma vez que na etapa anterior eu destaquei as questões 1, 3 e 5, vamos voltar à questão número 2, que apresenta um texto de Maquiavel. Veja a referência, Daniela Mussi, que é a autora que assina o texto Pensamento Revolucionário de Nicolau Maquiavel. Então nós não temos um texto extraído das obras de Maquiavel, como O Príncipe, por exemplo, mas uma comentarista, né, uma comentadora da obra, uma estudiosa de Maquiavel que apresenta um fragmento de texto sobre as suas ideias. Vamos ao enunciado. Nicolau Maquiavel é reconhecido como um dos principais teóricos da ciência política. O campo da ciência política tem como prática de pesquisa, perguntou o enunciado, e antes de observarmos as opções, eu gostaria de comentar que no simulado da primeira série de Sociologia, você resolveu inicialmente questões sobre a origem da sociologia, sobre o caráter da ciência, o surgimento do conhecimento científico e sua diferença com relação ao senso comum, ok? Então essa é uma discussão bem tradicional, um conteúdo importantíssimo da sociologia geral. Mas outro conteúdo que vai chamar a atenção no teu simulado da primeira série é o conteúdo referente à ciência política, porque a sociologia não estuda apenas temas clássicos de sociologia geral, como movimentos sociais, classe, estratificação social, questões ligadas a gênero, urbanização. As ciências sociais, além da sociologia, também discutem elementos relacionados à antropologia, como o conceito de cultura, de relativismo cultural, que você vai estudar na sequência, e também apresenta uma terceira área de conhecimento, de estudos das ciências sociais, que é a ciência política. Então, essa questão número 2, ela se enquadra exatamente nessa abordagem sobre a política, os teóricos que escreveram sobre política, como Maquiavel, como Thomas Hobbes, e vamos lembrar de outros importantes autores da sociologia. Você vai ter uma questão a seguir, né, trabalhando com Augusto Comte, que é um outro importante teórico da sociologia geral. Então, vamos aqui repetir a frase final do enunciado para você identificar que precisa buscar uma pesquisa que fundamente o campo da ciência política na concepção de Maquiavel. O campo da ciência política tem como prática de pesquisa o funcionamento e a estrutura da sociedade. Eu falava de sociologia geral, antropologia e ciência política, dividindo as ciências sociais. A letra A, ela combina mais com o conteúdo de sociologia geral. Estudar o funcionamento e a estrutura da sociedade diz respeito à sociologia e não à política. A ciência política vai se fundamentar nas pesquisas ligadas ao funcionamento do governo, à estrutura do Estado, formas e sistemas de governo, né, como monarquia e república, parlamentarismo, presidencialismo. Você tem a política como campo de observação e não a estrutura da sociedade ou o seu funcionamento. Então a letra A poderia ser correta numa outra abordagem, buscando estudos da sociologia e não da ciência política especificamente. Tá? Na letra B, o domínio cultural e etnográfico das populações. A letra B também poderia ser a alternativa correta, mas não com o enunciado que busca a ciência política como prática de pesquisa. A letra B estaria correta caso o enunciado fizesse referência à antropologia. A antropologia tem como área de pesquisa a cultura, a etnografia, conceitos como etnocentrismo, relativismo cultural, tá bem? Então, letra A diz respeito à sociologia geral, letra B diz respeito à antropologia cultural. Nenhuma das duas é adequada para embasar pesquisa da ciência política, tá bem? Na letra C, o ato de recriar eventos para testar sua veracidade e situações de abrangência. Em nenhum momento a letra C indicou algo que se relacione à política, a formas e sistemas de governo, ao funcionamento do Estado, nenhuma base de ciência política. Letra D, o ócio criativo
de onde a reflexão geraria o caminho para a produção do conhecimento. Você já deve ter ouvido falar nessa tese do ócio criativo, que é uma teoria apresentada por um sociólogo italiano contemporâneo, bastante influente atualmente, chamado Domenico De Masi, o ócio criativo. Não diz respeito à análise do Estado, do governo, algo que diga respeito e referência à ciência política, tá bem? A última opção tem como prática de pesquisa métodos empíricos como entrevistas e questionários. Então, como excluímos todas as 4 opções anteriores, só nos resta realmente a afirmativa de que a prática de pesquisa na ciência política vai buscar as entrevistas, os questionários, os métodos empíricos de pesquisa científica para escrever sobre política. Ok? A afirmativa a alternativa correta na questão número 2. Já destacamos a 3, então vamos à questão número 4. Temos um texto ali de Lilian Monteiro que comenta sobre plantas medicinais usadas no tratamento de várias doenças. Então, como eu comentei no início, na primeira etapa, lá em que destacávamos as 3 questões mais relevantes e mais prováveis nas próximas edições do Enem, eu dizia para você sempre observar a referência do texto, quem assina, quem é o autor, do que se trata o texto que você vai interpretar, né? Então é bem importante observar a referência. Bem, o texto fala então do surgimento de doenças e das curas, né, para essas doenças, falando do conhecimento ali popular, do uso de plantas medicinais. Com base no texto, pode-se afirmar que o senso comum origina-se. Então nós resolvemos uma questão anterior que falava do surgimento da ciência, né, questão número 1, da ciência e a diferença dela com o senso comum. Agora, complementando essa análise, na questão 4 nós estamos buscando a referência que embasa o significado e a característica de senso comum. Origina-se, letra A, a partir da experiência empíricas e laboratoriais. Empíricas e laboratoriais. Ora, experiências empíricas e laboratoriais vão embasar a pesquisa científica, não o senso comum. O senso comum ele não sai do laboratório, da pesquisa empírica, ele faz parte, né, da cultura popular, das experiências compartilhadas pela maioria da população e não embasadas cientificamente, ok? Letra B, compartilhamento de experiências construídas socialmente. Opa, essa letra B tem toda a possibilidade de ser a melhor alternativa, de ser a correta dentre as opções a seguir, mas nunca vamos nos precipitar sem analisar as outras opções. A afirmativa C, por meio da reflexão crítica e sistematizada das práticas sociais. O que lhe parece a afirmativa C? Ela combina mais com a ciência, né? Meio da reflexão crítica e sistematizada. Então isso embasa o conhecimento científico, a pesquisa científica e não o senso comum. A afirmativa D, do conhecimento academicamente construído e formalmente expresso. Mais uma alternativa que combina com a ciência, né, com a pesquisa acadêmica, com a construção do conhecimento científico e não com o senso comum. E a última opção é, por meio de experimentos laboratoriais, comprovando ou negando uma teoria. Essa afirmativa ela combina com a afirmativa A, né? Ela tem uma semelhança, ela está falando do surgimento de um conhecimento embasado em experiências de laboratório, comprovando ou negando uma teoria, tudo a ver com o conhecimento científico e não com o senso comum. Então é uma questão de fácil resolução, a questão número 4, em que você pode resolver a questão pela técnica de eliminação, pois as 4 afirmativas incorretas dizem respeito à ciência, estariam verdadeiras, claro, se o enunciado buscasse algo referente ao conhecimento científico, como foi o caso da questão número 1, e não buscando a base do senso comum, do conhecimento construído socialmente pelas experiências da maioria. Tá? Então, a afirmativa B, sem dúvida, é a melhor resposta para a questão número 4. Já resolvemos e destacamos o importante conteúdo da questão número 5, então vamos avançar para 6, que apresenta ali um comentário sobre Augusto Comte, principal formulador do positivismo,
exerceu importante influência no pensamento educacional brasileiro, colocando-se como a filosofia da indústria ao formular uma teoria política de organização da sociedade assim expressa. Esse texto é de João Carlos da Silva, Utopia Positivista e Instrução Pública no Brasil. Então, fazendo referência à história da educação brasileira e destacando Augusto Comte como formulador daquela filosofia positivista que você estuda no século XIX. Lembrou dela? Olha só o enunciado. Comte foi o principal precursor, ou foi o percussor, da filosofia positivista e postulou a teoria dos 3 estados. Para Comte, o Estado é teológico e caracteriza-se pela argumentação na busca pelo conhecimento. Estado teológico caracteriza-se pela argumentação na busca do conhecimento. Há uma contradição aí, percebeu? O Estado teológico, ele não vai argumentar e buscar o conhecimento científico. Se eu busco o conhecimento científico, eu estou no 3º estado que o Comte apresentou. O Comte é o responsável pela lei dos 3 estágios. Vamos revisar esse importante conteúdo do positivismo de Augusto Comte. Na chamada lei dos 3 estágios, o Comte apresenta o estado inicialmente teológico, o segundo estado ou estágio de conhecimento seria o metafísico, e o 3º estágio, que é considerado o ideal, seria o positivo ou científico. Quando o homem, então, explica fenômenos da natureza, relações sociais, pela ciência, buscando objetividade e compreensão racional dos fenômenos sociais ou dos fenômenos da natureza. Então, por que eu não posso concordar com a letra A? Porque na teoria dos 3 estados, o estado teológico, ele não se fundamenta na argumentação e na busca do conhecimento científico. Ele se embasa na intervenção de Deus, na natureza, né, um estágio inicial, primário de explicação da realidade social, porque ele se fundamenta num pensamento teocêntrico, de que Deus é a medida de todas as coisas, de que os fenômenos sobrenaturais explicam as relações sociais. Né? Aqui a ideia de uma religiosidade predominando sobre a ciência, de uma explicação teológica, né, teocêntrica da realidade. Tá? Então, letra A apresenta uma contradição, eu não posso concordar com essa afirmativa. Letra B. Estado teológico busca a compreensão dos fenômenos físicos e sociais. Eu poderia concordar com a letra B caso ela dissesse que essa compreensão é pautada na ideia de intervenção de Deus na natureza, de uma ideia do sobrenatural prevalecendo sobre a ciência, mas como ele fala em compreensão dos fenômenos físicos e sociais, isso teria que fundamentar o estágio positivo ou científico, ou seja, a ciência buscando uma explicação racional da realidade. Então, letra B também não é a melhor resposta. Letra C. O estado metafísico tem como centralidade a busca por respostas absolutas e inquestionáveis. Também não é uma definição correta para o estágio metafísico. Ele buscaria a interpretação da realidade a partir do estudo dos fenômenos da natureza, dos fenômenos naturais. Então, o homem no 2º estágio, que é o estado metafísico, ele abandona a ideia do sobrenatural e busca o entendimento da realidade a partir dos fenômenos naturais. Letra D. O estado positivo corresponde ao estado científico, tendo como característica central a previsibilidade. Agora sim, a alternativa correta, porque ela está falando da valorização da ciência, que é uma marca do positivismo de Augusto Comte. Sem dúvida, dentre as respostas até agora possíveis, a letra D se apresenta como a melhor opção. Temos uma última alternativa dizendo: estágio positivo se caracteriza pela subordinação da observação à abstração. Em hipótese alguma, eu poderia concordar com a letra E, porque ela está colocando o conhecimento subordinado à abstração.
em hipótese alguma. Então a melhor resposta é aquela que fala do estágio científico ou positivo, que tem como característica central a previsibilidade, a busca pelo conhecimento, a pesquisa científica. Tudo bem? A afirmativa letra D é a resposta da questão número 6. Na questão número 7, prosseguindo, também temos uma citação ali sobre Augusto Comte, assinado pelo filósofo José Arthur Gianotti. Ele escreve sobre Comte o seguinte: pensa Comte, o número de observações dos fenômenos reduz-se a poucos rasos e, por isso, a imaginação desempenha papel de primeiro plano. Diante da diversidade da natureza, o homem só consegue explicá-la mediante a crença na intervenção de seres pessoais e sobrenaturais. O mundo torna-se compreensível somente através das ideias de deuses e espíritos. Então, nessa a interpretação do texto, o enunciado diz assim: a teoria postulada por Augusto Comte é dividida em 3 estados, ao referir-se à compreensão do mundo somente através das ideias de deuses e espíritos. O trecho retirado do texto pode ser vinculado ao estado. Então nós temos aqui 3 possibilidades. Ao revisarmos essa ideia dos 3 estados ou 3 estágios proposta pelo pensador Augusto Comte, você tem boas possibilidades aqui de, na questão número 7, ir direto à resposta correta, não é verdade? Então vamos lá. Quais são as opções? A ideia de que somente através da ideia de deuses e espíritos eu posso compreender o mundo está vinculado ao estado científico, letra A, burguês, letra B, teológico, letra C, físico ou positivo. Intervenção dos deuses e espíritos só pode ser o estágio teológico, letra C. Vamos ver se a segunda parte está correta e justifica de maneira verdadeira o estado teológico. Busca uma explicação religiosa para todas as questões. Perfeita descrição é a única resposta possível, já que não pode ser estágio científico, nem burguês, nem físico, nem positivo. Então é uma questão de fácil resolução, que você pode usar novamente a técnica da eliminação, embora não seja difícil interpretar o estado teológico em função da afirmativa de Augusto Comte, de que a compreensão do mundo se dá através das ideias de deuses e espíritos, claro, nesse primeiro estágio, porque, na verdade, para Augusto Comte, o estágio ideal que a humanidade deveria alcançar seria o estágio positivo ou científico. Por quê? Porque o positivismo valoriza a ciência, o conhecimento, ok? Então, questão 7, alternativa correta, letra C. Na questão número 8, nós temos um texto de Wright Mills, que é um sociólogo também bastante importante. Ele escreveu sobre imaginação sociológica. O que o enunciado vai dizer? O sociólogo Wright Mills apresenta em variadas obras o conceito de imaginação sociológica. Tal conceito tem como objetivo, letra A, incluir na metodologia sociológica a reflexão sobre eventos históricos e seus desdobramentos na sociedade. Tem toda a possibilidade da alternativa A ser a resposta correta, a melhor opção para a ideia de imaginação sociológica. Quer dizer, o sociólogo vai, na sua metodologia de pesquisa, buscar referências históricas, refletir sobre o passado e quais as consequências, desdobramentos, repercussões que esse passado gerou na sociedade que ele está estudando, analisando. É esse o conceito da imaginação sociológica de Wright Mills. Mas nunca vamos marcar a letra A e abandonar a questão sem fazer uma análise das outras opções, verificar se não foi cometido nenhum equívoco de interpretação e se não há realmente nenhuma outra opção melhor do que essa. Na letra B, a afirmação de que ele propõe hipóteses para serem trabalhadas dentro da perspectiva metodológica e de alcance social. A imaginação sociológica não vai propor hipóteses, vai propor um método valorizando as experiências históricas anteriores e a análise coletiva. Tá? É um método proposto pela imaginação sociológica.
Letra C, a manutenção e o aprofundamento da concepção individualista, não pode ser a valorização dessa ideia individual, e sim a valorização da análise do coletivo, do homem em sociedade. Na letra D, desenvolver a reflexão acerca da sociedade por meio da desvinculação social dos indivíduos, obviamente está errado, não faz parte das metodologias de sociologia desvincular o homem do meio social. Tá? E por último, propor uma metodologia sociológica desvinculada do contexto social e histórico dos indivíduos. É um absurdo, né, o erro apresentado na afirmativa E. Ok? Então, sem dúvida, melhor opção para a definição da imaginação sociológica em Wright-Mills é a resposta da letra A. Ok? Eu espero que você tenha feito um excelente simulado, não só de sociologia, mas das outras disciplinas também do Enem aí na primeira série, que você possa fazer uma análise, uma reflexão sobre o seu rendimento aí das questões de sociologia, esclarecendo possíveis dúvidas, né, usando o gabarito aí para você entender as respostas apresentadas e compreender a resolução do simulado, ok? Nos vemos nas próximas edições. Eu desejo a todos bons estudos, uma ótima sequência de estudos aí do conteúdo de primeira série. Um grande abraço e até breve.